Olá pessoal, sejam bem-vindos, professor Dias na área para mais uma aula de física no tópico cinemática vetorial. E a nossa aula de hoje, movimento circular, parte 3. Vamos agora para a nossa aula. Vamos então para o nosso primeiro tópico, transmissão de movimento acoplado no MCU. Professor, então vamos aqui compreender esse conceito, pessoal. Quando nós temos um mecanismo que trabalha solidariamente, ou seja, pessoal, o mecanismo faz com que o movimento trabalhe em conjunto. Exatamente isso. Vamos ver aqui então a primeira forma de movimento acoplado. Nós temos aqui acoplamento por contato ou correia. Professor, como seria isso? Nós temos aqui o primeiro exemplo, um acoplamento por correia. Observe que o mecanismo trabalha solidariamente, ou seja, o movimento está em conjunto. Quando um movimenta, o outro também movimenta. Nós temos também o acoplamento por contato, aqui com as engrenagens. Então, observe se o movimento, eles estão em contato, também vai movimentar. A diferença aqui é que por correia, eles têm sentidos iguais. Então, o movimento tem o mesmo sentido. Por contato de engrenagem, nós temos que os sentidos são opostos. Então, quando esse gira aqui no sentido horário, esse aqui gira no sentido anti-horário. Tá legal? Vamos ver aqui um exemplo de acoplamento por contato ou correia. Nós temos motores dos automóveis. E as periferias solidárias, o que seria então? Seria as correias, as cintas, engrenagens ou por contato direto entre peças. Tá legal? Então nós temos aí a primeira forma de acoplamento por contato ou correia. Vamos agora para a segunda forma. Pessoal, vamos agora para a segunda forma de acoplamento, que será por mesmo eixo. Então nós temos aqui dois discos concêntricos. Então eles têm em comum, pessoal, o centro ligado pelo mesmo eixo, tá certo? O segundo exemplo aqui, nós podemos mostrar também os dois discos estão ligados pelo mesmo eixo, passando pelo centro. Vamos ver aqui um exemplo. Então, um exemplo dessa forma de acoplamento é a caixa de transmissão de marchas dos automóveis. As engrenagens, pessoal, elas giram ligadas ao mesmo eixo. Observe que, nesse caso, o que é solidário? É a periferia? Não, pessoal. É a rotação. Tá legal? Então, observe aqui que eles vão ter rotações iguais. Sempre que um der uma volta, o outro também vai dar uma volta. Deu 10 voltas, o outro também vai dar 10 voltas. Então, assim nós temos ligações por mesmo eixos. Então, essa transmissão de movimento em conjunto se dá por rotações solidárias. Lembrando aqui que se girar no sentido horário, o outro também gira no sentido horário. Se girar no sentido anti-horário, o outro também irá girar no sentido anti-horário. Tá legal? Vamos agora conhecer cada um detalhadamente. Pessoal, então nosso segundo tópico agora, acoplamento por correia ou contato, que são periferias solidárias. Então vamos ver aqui qual o significado de periferias solidárias. Então observe aqui, o primeiro exemplo nós temos um acoplamento por correia e no segundo por contato. Nós temos aqui uma observação. O que nós observamos quando eles têm periferia solidárias? Nós percebemos que, como a periferia está sendo solidária, a velocidade linear é a mesma em qualquer ponto. A angular, pessoal, é diferente. Observe aqui que nós temos angular 2, angular 1. Só que nós temos V e V. Significa dizer que a velocidade linear é igual. Então, observe também por contato, angular diferentes, angular 1 e 2, e aqui velocidade linear igual. Observe aqui que elas giram por correia no mesmo sentido e por contato, sentidos opostos. Então, vamos aqui então para a definição de acoplamento por correia ou contato, é que a velocidade 1 será igual à velocidade 2. Nós podemos chamar só de V. Vamos aqui demonstrar uma observação. Nós temos que a velocidade linear é igual a angular vezes o raio. E nós sabemos também que a linear
é igual a 2πrf. Então, nós vamos substituir primeiramente essa expressão para encontrar uma relação entre elas. Então, nós temos aqui ó, que a angular 1 vezes o raio 1 será igual a angular 2 vezes o raio 2. Ah, professor! Ou nós podemos ter também, pessoal, substituindo 2πrf, no caso aqui raio 1 F1, no caso aqui raio 2 F2. Como 2π é igual a 2π, nós podemos simplificar. Então, nós temos a segunda expressão, R1 vezes F1, R2 vezes F2. Agora, o que é importante saber dessas duas expressões, pessoal? É a relação de proporção. E é essa relação que nós vamos ver agora. Então, vamos agora para a relação de proporção no acoplamento por correia ou contato. Pessoal, então nós temos aqui que a definição é que a velocidade linear 1 é igual à velocidade linear 2. E aí vamos para a primeira noção de proporção. Então, nós temos aqui a expressão ômega 1 vezes raio 1, ômega 2 vezes raio 2. Como eles estão multiplicando, aqui é uma relação inversamente proporcional. Então, o que nós temos? Como o raio 1 aqui dessa imagem ó, é maior que o raio 2, então aqui, pessoal, se o raio 1 é maior, a velocidade angular será menor. Ah, então o que significa dizer, pessoal? Que quem tem maior raio dá menos voltas. Ah, lembrando que no MCU a velocidade angular ele é uma frequência angular. Então, por isso, enquanto o R1 está completando uma volta, o R2 já completou. Tá legal? Então, consequentemente, quem tem maior raio terá menor velocidade angular, menos voltas. Então, nós podemos também dizer, em relação à expressão R1F1, também é inversamente proporcional. Quem tem maior raio terá menor frequência. Então, nós temos aqui que a frequência 1 também será menor que a frequência 2. Então, dá menos voltas, aqui no caso, quem tem maior raio. Tá legal, pessoal? E nós sabemos que a frequência é o inverso do período. Então, quem tem maior frequência tem menor período. Tudo bem? Então, nós temos aqui no caso que o período 1 é maior que o período 2. Mas por quê? Porque a frequência 1 é menor que a frequência 2. Então, são inversamente proporcionais. E a última relação de proporção é com a aceleração centrípeta e o raio. Lembrando que a velocidade ela é constante aqui, ó. Então, se ela é constante, essa relação aqui será inversamente proporcional. O R passa multiplicando. Então, por isso, pessoal, quem tem maior raio vai ter menor a aceleração centrípeta. Tá legal? Então, observe aqui as características de proporção com as principais grandezas nós temos aqui no acoplamento por correia ou contato. Tá legal, pessoal? Então, é importante que, às vezes, as questões pedem essa relação de proporção. Pessoal, vamos então aqui para o exemplo. Questão FUVEST. Uma cinta funciona solidária com os dois cilindros de raios. Então, raio 1, 10 centímetros, raio 2, 50 centímetros. Observe aqui a imagem. Supondo que o cilindro maior tenha uma frequência de rotação 60 rotações por minuto, então vamos aqui destacar, frequência 2, 60 rotações por minuto. Qual é a frequência de rotação da F1? Ah, ou seja, do cilindro menor. Pessoal, aqui nós temos uma característica, como nós sabemos que a transmissão está sendo por periferia solidária, então nós podemos afirmar que a velocidade linear 1 será igual à velocidade linear 2. Então, aqui nós podemos afirmar por conta da definição. Tudo bem? Então, vamos aqui destacar. E dessa igualdade, nós podemos ter duas igualdades, ou relacionando a velocidade angular com o raio, ou relacionando a frequência com o raio. Tá legal? Nesse caso, como foi fornecido a frequência, nós vamos utilizar aqui frequência e raio. Tá legal? Então, nós vamos ter aqui, ó, frequência 1 vezes o raio 1 será igual a frequência 2 vezes o raio 2. Ah, professor,
E aí nós queremos descobrir, pessoal, a frequência 1. Então vamos apenas isolar a frequência 1, tá bom? Então nós vamos ter aqui, então vamos isolar a frequência 1, então nós vamos ter aqui a frequência 1 será igual a frequência 2 vezes o raio 2 dividido pelo raio 1, tá bom? Então, essa aqui será a expressão que nós vamos substituir. Então, pessoal, vamos aqui apenas substituir os valores. Então, a frequência 1 será igual. A frequência 2 é 60 rotações por minuto, vezes o raio 2, nós temos que é 50 centímetros, dividido pelo raio 1, que é 10. Então, nós podemos aqui simplificar o zero com zero. Então, a frequência 1 será, vamos aqui isolar, pessoal. Então, a frequência 1 será 60 vezes 5, que nós vamos ter aqui 300 rotações por minuto. Ah, professor! Agora, interessante, pessoal, observar essa resposta. Nós temos aqui a frequência 1 maior que a frequência 2. Observe que legal aqui, pessoal. Como o raio 1 ele é menor que o raio 2, 5 vezes, observe aqui, ó. Então, a frequência 1 será maior 5 vezes, é inversamente proporcional. 5 vezes 60, 300. Ah! Então, está aí a lógica da proporcionalidade. Quanto maior o raio, menor a frequência. E aqui a proporcionalidade está 5 vezes maior o raio, então a frequência 1 será maior 5 vezes em relação à frequência 2. Tá legal, pessoal? Então está aí um exemplo para você compreender a relação de proporção entre frequência e raio, que é inversamente proporcional em um acoplamento solidário. Vamos agora para a segunda forma de transmissão por acoplamento. Então, vamos agora para o terceiro tópico, acoplamento por mesmo eixo. Então, nós temos aqui dois discos concêntricos interligados pelo eixo central. Tá legal? Então, nós temos aqui o raio 1 e o raio 2. A velocidade linear 2, velocidade linear 1 e aqui as velocidades angulares. Como elas estão interligadas pelo mesmo eixo, então as suas rotações serão solidárias. O que significa dizer rotações solidárias? Elas irão ter a mesma variação de ângulo num certo tempo. Então, quando nós tivermos acoplamento por mesmo eixo, nós temos que a velocidade angular 1 será igual à velocidade angular 2. Ah, professor, aqui está a definição de acoplamento por mesmo eixo. Então, nós podemos pegar essas expressões aqui, V ômega R e ômega 2πf, e substituir para nós encontrarmos uma relação entre as outras grandezas. Tá legal? Vamos isolar aqui o ômega, o R passa dividindo, então nós vamos ter a primeira expressão, V1 pelo raio 1 igual a V2 pelo raio 2. E substituindo no lugar do ômega 2πf, nós vamos ter 2πf 1 igual a 2πf2. Como 2π são iguais, nós vamos aqui cortar, simplificar, e nós vamos ter que a frequência 1 é igual à frequência 2. Ah, professor, está aí um grande detalhe, pessoal, importantíssimo no MCU. Então, aqui está a comprovação que a velocidade angular no MCU é uma frequência angular. Observe, como tem a mesma frequência, tem a mesma velocidade angular, tá bom? Então, se o disco 1 der uma volta, o disco 2 também dá uma volta. E assim sucessivamente, eles têm o mesmo número de voltas por um certo tempo. Vamos agora para a relação de proporção entre as grandezas. Vamos agora para um importante detalhe em relação à proporção entre as grandezas no acoplamento por eixo comum. Então, nós temos aqui, pessoal, que a relação por acoplamento em comum, que a velocidade angular 1 será igual à velocidade angular 2. Tá legal? E aí, nós sabemos que, consequentemente, quem tem a mesma velocidade angular tem a mesma frequência. Ah,
E, consequentemente, nós sabemos que a frequência é o inverso do período. Se são iguais, o período também será igual. Então, nós temos aqui a primeira tensão. Agora, então, nos três primeiros casos, são todos iguais. Agora, nós vamos ter casos diferentes. Pessoal, quando a velocidade divide pelo raio, são grandezas diretamente proporcional, tá bom? Então, observe aqui que quem tem maior raio terá maior velocidade linear. Então, nesse caso aqui, o raio 1 é maior que o raio 2. Então, a velocidade 1 será maior que a velocidade 2. Pessoal, importante detalhe então. E agora a última relação com a aceleração centrípeta. E aqui a relação com a velocidade angular, porque a angular nesse caso é constante. E aí qual será a relação entre a centrípeta e o raio? Pessoal, se o raio passar, ele passa dividindo. Então será diretamente proporcional. Quem tem maior raio terá maior aceleração centrípeta. Então observe que é bem tranquilo no caso de transmissão por eixo em comum. Nós temos o caso todo mundo igual e os três últimas grandezas, todo mundo diretamente proporcional. Quanto maior o raio, maior velocidade linear, maior será a aceleração centrípeta. Tá legal, pessoal? Então está aí a questão da proporção na transmissão por acoplamento por eixo comum. Pessoal, vamos aqui para um exemplo interessante em relação à velocidade angular igual. Nós temos aqui o satélite geoestacionário. Vamos observar aqui na imagem, nós temos a Terra e aqui um satélite. Esse satélite, pessoal, pode ser natural, no caso a Lua, em relação aqui à Terra, ou os satélites artificiais. Um detalhe importante é que quando esse satélite está próximo à Terra, no campo gravitacional terrestre, uma volta completa, no caso aqui, uma translação completa em relação à Terra, essa translação ela leva o mesmo tempo para que a Terra dê uma volta completa em torno do seu eixo, que no caso é a rotação. Professor, então no caso um dia. Então o mesmo tempo dessa translação do satélite é o mesmo tempo da rotação da Terra em torno do seu eixo. Então, consequentemente, se o tempo é igual, a frequência também será igual. E se a frequência é igual, nós vamos ter que a velocidade angular também será igual. Então, olha aqui, pessoal, a velocidade angular do satélite será igual à velocidade angular da Terra. Mas por quê? Porque tem o mesmo período para dar uma volta completa. Então, o período do satélite é igual ao período da Terra. Consequentemente, a frequência é igual. E se a frequência é igual, a velocidade angular também será igual. Tá certo, pessoal? Então, está aí um grande exemplo em relação à velocidade angular igual. Vamos agora para o próximo exemplo. Pessoal, o nosso próximo exemplo será bicicleta. A física na bicicleta, exatamente isso. Então, o primeiro detalhe importante é conhecer os elementos importantes da bicicleta. Então, nós temos aqui, primeiramente, esse elemento. Bom, nós temos aqui o pedal, e esse suporte que sustenta o pedal é a P de vela, tá bom? E aí nós temos aqui a corrente de transmissão, nós temos a catraca e nós temos o pinhão, que é o eixo no centro das catracas. Tá legal? Agora, o que nós temos aí de velocidade linear igual e velocidade angular igual? Então, nós temos aqui a primeira tensão, que a coroa e o pinhão têm a mesma velocidade linear. Tá aqui, pessoal, a coroa e o pinhão. Observe por conta que a corrente de transmissão passa periférica a eles. Então, aqui a linear será igual, tá bom? A segunda observação é que o pedal e a coroa têm a mesma velocidade angular. Mas por quê? Porque tem um eixo em comum entre eles. Então, o pedal tem o mesmo eixo que a coroa. Então, eles têm a mesma velocidade angular. E o terceiro ponto importante é que o pinhão e a roda traseira têm a mesma velocidade angular, por conta que eles têm o mesmo eixo em comum. Tá bom, pessoal? Então, quando for em relação ao eixo comum, nós temos velocidade angular constante. Quando for
pela periferia em comum aqui, pela borda, passando, é a velocidade linear igual, tá certo? Pessoal, vamos agora para o segundo exemplo em relação à bicicleta. Nós temos aqui a bicicleta e a relação agora que nós vamos representar é entre as catracas e a coroa. Ah, professor, então nós temos aqui as catracas e a coroa. Então, observe que elas estão interligadas pela corrente. Então, essa corrente está passando pela superfície aqui, pela borda, pela periferia. Então, essas duas estão interligadas com velocidade linear igual, tá bom? E aí, uma observação legal é que nós podemos relacionar raio vezes a velocidade angular, no caso da catraca, com raio velocidade angular da coroa. O que nós podemos afirmar em relação a essa expressão, pessoal? Atenção agora, essa aqui é uma grande importância em relação à velocidade máxima, velocidade mínima. Então, o que nós observamos aqui? Ó? Que a catraca, que é a parte de trás, quando nós ligamos essa catraca num menor raio, então nós vamos ter a maior velocidade, no caso da bicicleta, angular. Vai dar mais voltas aqui. E, consequentemente, para que isso ocorra, nós temos também que ter um raio da coroa maior. Então, nós queremos ter a máxima velocidade. Nós temos aqui uma bicicleta de 6 catracas com 3 coroas. Essa aqui é uma bicicleta de 18 marchas. Então, assim, para que eu possa ter, pessoal, atenção, a máxima velocidade, nós temos que ter essa relação aqui, ó, da catraca de menor raio com a coroa de maior raio. E se nós quisermos ter a velocidade mínima, o que nós temos que fazer? O contrário, colocar na catraca de maior raio, tudo bem? Consequentemente, nós vamos ter uma velocidade angular menor. E aí, nós temos que colocar também no raio de menor coroa. Tá legal, pessoal? Então, um detalhe legal aqui para que tenha a mínima velocidade. Liga aqui no maior e liga aqui no menor. No caso das 3 coroas, a de menor raio. Professor, então está aí a observação em relação à máxima velocidade e à mínima velocidade. Vamos ver agora essa relação nas questões do Enem. Então, vamos agora para o exemplo. Enem. As bicicletas possuem uma corrente que liga uma coroa dentada dianteira movimentada pelos pedais e há uma coroa localizada no eixo da roda traseira, como mostra a figura. O número de voltas dados pela roda traseira a cada pedalada depende do tamanho relativo dessas coroas. Pessoal, então ele pede aqui o número de voltas dado pela roda traseira. Quer dizer, pessoal, está relacionado com a velocidade. Tá bom? E aqui a velocidade angular. Em que opção abaixo a roda traseira dá maior número de voltas por pedalada? Então, pessoal, para que a roda traseira dê o maior número de voltas, maior velocidade angular, nós temos que conectar no menor raio da coroa traseira, que seria a catraca aqui, pessoal. Tá bom? Se fosse uma bicicleta de marcha, nós teríamos aqui as catracas. E no maior raio da coroa dianteira. Observe que pelas imagens a representação melhor que nós temos é a letra A. Nós temos aqui um menor raio para a coroa traseira e nós temos aqui um maior raio para a coroa dianteira. Tá legal? Então a alternativa certa aqui, letra A. Lembrando que aqui nós temos que ter o menor raio, tá bom? E aqui nós temos que ter o maior raio para que a velocidade angular seja maior. Tá bom, pessoal? Que a velocidade angular seja maior possível, que é o número de voltas por pedalada. Tá certo? A alternativa certa, letra A. Vamos agora então para a próxima questão. Enem. Com relação ao funcionamento de uma bicicleta de marchas, na qual cada marcha é uma combinação de uma das coroas dianteiras com uma das coroas traseiras,
são formuladas as seguintes afirmativas. Pessoal, uma observação importante, aqui as coroas traseiras, que nós sabemos que são as catracas, tá legal? Então o Enem coloca como coroas traseiras, só essa observação. Então a primeira afirmação, numa bicicleta que tenha 2 coroas dianteiras e 5 traseiras, temos um total de 10 marchas possíveis, sendo que cada marcha representa a associação de uma das coroas dianteiras com uma das traseiras. Pessoal, essa afirmativa está correta. 2 coroas dianteiras e 5 traseiras. Então, a multiplicação 2 vezes 5, 10. Então, 10 marchas possíveis. Tá legal? Que nem comentamos anteriormente a de 18 marchas. No caso aqui, nós teríamos 6 catracas com 3 coroas, que aí no caso multiplicando dá 18, tá legal? Agora vamos para a segunda afirmação. Em alta velocidade convém acionar a coroa dianteira de maior raio com a coroa traseira de maior raio também. Não, pessoal. Para que tenha alta velocidade, nós temos que ter, atenção, acionar a coroa dianteira, a da frente sim, de maior raio, mas a coroa traseira, que seria a catraca, de menor raio. Então o erro está aqui, ó, menor raio, tá legal? Então a afirmativa 12 está errada. A terceira, em uma subida íngreme, convém acionar a coroa dianteira de menor raio e a coroa traseira de maior raio. Pessoal, vamos então observar aqui, numa subida íngreme, nós precisamos deixar que o pedal tenha menos peso, menos velocidade. Então, para isso, nós temos que colocar menos velocidade. Então nós vamos ter que ligar na coroa dianteira de menor raio e a coroa traseira de maior raio. É o caso da velocidade mínima. Tá legal, pessoal? Então não esqueça que numa subida íngreme, se você colocar muita velocidade, vai complicar para você subir. Tá certo? Então a alternativa 3 está correta. Nós temos que reduzir a velocidade para que fique mais leve, para que nós possamos subir. Então, entre as afirmações anteriores estão corretas. Pessoal, letra A, A1 e A3. Então, a alternativa correta, 1 e 3 apenas. Pessoal, espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.